Bom dia! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. E, de fato, é bem contraintuitivo tudo que eu ensino, porque o que você ouve diariamente pelas mídias sociais e por muitos profissionais, que muitas vezes são muito técnicos e trazem mais essa questão nutricional, né, a parte nutritiva dos alimentos, mas e acabam também indo por essa linha da restrição, né? De não pode isso, não pode comer pão, não pode comer açúcar, não pode. Mas, na verdade, quando a gente fala de pré-diabetes, que é quando o... E mesmo diabéticos, tá? Mesmo diabéticos, é lógico que o diabético ele tem que ter um controle maior, porque ele já faz uso de medicamento constantemente. Muitos são dependentes de insulina, que é quando o pâncreas está ali falido, então precisa fazer um controle mais próximo para evitar hipoglicemia. Mas no caso dos pré-diabéticos, que é quando o corpo ele está desajustado ainda, né? Quer dizer, o corpo se desajustou e ainda é possível que a gente faça esse reajuste. E para isso, não precisa cortar nada, porque, na verdade, o que causa o pré-diabetes, essa condição antes do diabetes, e também depois leva ao diabetes, não é o açúcar em si, mas como a gente consome esse açúcar e como está a nossa vida como um todo. Como é que estão os nossos hábitos? Como é que está a parte da atividade física? Como é que está o emocional? Tudo isso impacta no funcionamento do ciclo natural da glicemia normal, que muitas vezes é ignorado. Eu costumo falar para as pessoas, né? O médico perguntou como é que você tá, como é que você está dormindo, como é que está a sua atividade física, como que você come o doce, o pão, porque não é o que você come, mas como você come e quais são as emoções, os sentimentos envolvidos ali naquela refeição, quando você come um determinado alimento, porque isso vai impactar como esse alimento ele é digerido e como ele é utilizado pelo seu corpo. Se ele vai ser realmente utilizado como deveria ser, como fonte de energia, ou se ele vai ficar ali acumulado no seu sangue. Tá? Então, é o como você come, é o seu comportamento e os seus sentimentos que determinam se esse açúcar ele vai ficar acumulado no sangue ou se ele vai ser utilizado como energia pelo seu corpo, né? Se o seu ciclo ali vai funcionar bonitinho. E, infelizmente, isso não é tão falado, isso não é trabalhado junto com o paciente. Eu falo que os médicos eles têm pressa, né, de atender o próximo, eles dependem disso. Muitas vezes o nutricionista ou endócrino que prescreve cardápios de dieta também, espero que isso esteja mudando, mas também, normalmente, ele é muito técnico e muito preso a nutricionismos e esquece que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito, né? Ele é parte física, parte mental, emocional e espiritual. E aí, eu não quero entrar muito nesse detalhe, né? Porque daí a gente pode fazer uma certa confusão aí do que está envolvido dentro do processo de redução da glicemia, mas não é difícil a gente entender que não é só o alimento que determina a sua saúde. Isso já tem sido falado bastante, né? Que as emoções elas impactam muito a nossa saúde e não tem nada de místico, nada de sobrenatural. Uma pessoa que ela está ansiosa, estressada, preocupada demais, o corpo ele vai produzir mais hormônios que jogam e mantêm o açúcar no sangue. É fisiológico, tá? Não é nada ligado à religião, à espiritualidade, não é isso, mas o sentir-se bem vai fazer com que você tenha mais ou menos açúcar acumulado no sangue. E aconteceu até recentemente com uma pessoa da nossa família, ela foi no médico e deu que ela estava com pré-diabetes. E aí ela foi no endócrino e o endócrino deu um cardápio de dieta para ela seguir. E aí ontem ela me falou, mas agora eu estou muito preocupada porque eu estou perdendo muito peso. E ela
acha que essa perda de peso é por conta do pré-diabetes. Mas, na verdade, essa perda de peso é por conta da dieta. E aí, o que pode acontecer, que é o que acontece com muitas pessoas? Essa pessoa voltar no médico e o pré-diabetes até ter baixado, vamos supor que a glicemia baixou, então eu estou fazendo certo. E aí ela se mantém nessa dieta restritiva e ela vai perdendo cada vez massa muscular. E aí ela volta no médico, de repente a glicemia está 130, 140. Por quê? Não é porque ela está fadada a se tornar diabética, mas porque a dieta que ela fez e o estilo de vida que ela está tendo não está contribuindo para uma efetiva, para um funcionamento efetivo do sistema. O sistema que eu digo, o corpo, né? A nossa digestão, o sistema digestivo, sistema circulatório, tudo que envolve aí o ciclo natural da glicemia normal. Muito pelo contrário, provavelmente essa restrição que fez com que ela perdesse muita massa muscular foi o precursor, foi o que engatilhou esse aumento da glicemia depois mais para frente. Porque perde-se muita massa muscular e veja só a palavra, preocupada. Eu estou muito preocupada. O muito preocupada já me sinaliza que ela vai ter um aumento de açúcar no sangue. Porque essa preocupação, além da baixa autoestima que é gerada por essa perda de peso exagerada, também faz com que o corpo acumule mais açúcar no sangue. E tem um outro problema também que acontece em decorrer dessa perda de massa magra, dessa perda de massa muscular, que é mais dois problemas sérios, na verdade, que é a falta de energia, o desânimo. Então, a pessoa não consegue mais fazer exercício, não consegue mais fazer as atividades diárias dela como ela poderia fazer e da forma que contribuiria para a redução da glicemia. E aí, um outro problema grave também é que, com a perda de massa muscular, há um acúmulo maior de células de gordura no nosso corpo. Mesmo sem aumentar muito o peso, você pode estar engordando, que é perdendo massa muscular e ganhando massas e ganhando células de gordura, aumentando as suas células de gordura. E aí vai ficando mais flácido, você vai perdendo mais ainda, né, aquele tônus do seu corpo que te daria mais energia, mais disposição, mais autoestima, e você vai ficando o contrário disso, vai ficando mais depressiva, mais triste, mais frustrada, porque aí você volta no médico, a glicemia continua alterada, e aí começam a piorar outros índices. Então a gente tem que fazer o caminho inverso de tudo isso. A gente tem que recuperar a massa muscular. E para recuperar a massa muscular, você precisa se sentir bem. Você não pode ficar o tempo todo preocupada, ansiosa, estressado ou estressado. Você precisa se hidratar bem. Você precisa dormir bem. Uma pessoa muito preocupada dorme bem, ela dorme preocupada de virar diabética, né? Para recuperar essa massa magra, você precisa comer carboidratos. Pasmem! Ai, Gi, mas não tem que ser só aquele carboidrato complexo, carboidrato bom? Gente, é todo carboidrato. Qualquer carboidrato. Infelizmente, a banana é considerada um carboidrato ruim? Não é. O pão é considerado um carboidrato ruim? E não é. Isso daí, gente, a mídia está propagando cada vez mais para quê? Para te vender mais. Para te vender mais pão integral, para te vender mais cardápio de dietas, para te vender mais produtos especiais, diet, light, que são mais caros. A margem de lucro dessa empresa alimentícia, ela aumenta quando ela consegue trazer para você essa urgência de que você precisa, o quanto antes, substituir todos os alimentos caseiros, né? Aquele que você compra barato na feira, aquele que você compra barato nas lojinhas a granel, né? A sua farinha, o pão caseiro que fica muito mais barato. Substituir por alimentos industrializados.
onde aumenta muito a margem de lucro das indústrias dietética e da indústria alimentícia. E é pior, né? E aí tem mais um se beneficiando disso tudo, desse medo seu de comer pão, desse seu medo de comer banana, de comer melancia. Sabe quem está se beneficiando de tudo isso também? A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que lucra com o seu pré-diabetes, com a perpetuidade do seu pré-diabetes. A indústria farmacêutica que lucra com você se tornar diabética. Ela vai vender mais seringa de insulina, ela vai vender mais insulina. Apesar de ter disponível no sistema público, muita gente recorre às farmácias por ser mais rápido, por ser mais fácil, por ser mais conveniente. Principalmente a classe média alta, né? Não fica lá na fila do gratuito. E a indústria farmacêutica sabe disso muito bem. E os remédios, né, que muitas vezes a pessoa que tem pré-diabetes ou que está no diabetes, ela precisa consumir, e também com as complicações que surgem do diabetes, da evolução do pré-diabetes para o diabetes e depois as complicações que vêm com o diabetes, quem vai lucrar com isso, gente? A indústria farmacêutica. Então a gente tem que estar ligado nisso e cada vez voltar mais para o simples, para o natural. Ao invés de ir lá na prateleira dos produtos Diet Light, vai para a feira. Vai comprar frutas com casca, verduras, legumes. Deixa a sua fruteira colorida. Deixa o seu prato de comida colorido. Faça atividade física, fique menos tempo sentada. Levante, deixa acabar a pilha do controle remoto. Se bem que as TVs eu acho que nem liga mais, não tem mais botão, né? É tudo no controle remoto. Eu nem uso a TV, gente. Aqui em casa a gente nem assiste TV, tá? A gente lê muito, livros. Então leia mais livros também, ao invés de ficar assistindo TV, né? Tem um palestrante que eu ouço que ele fala que é o redutor de ganhos. E não é só o redutor de ganho financeiro, não. É o redutor de ganho de conhecimento, o redutor de ganho né, do pensar, de você fazer diferente. A TV, ela manipula a gente. A TV, ela padroniza a gente. Né? E isso não é legal. Então, ao invés de você ficar ali só no controle remoto, movimentos na sua casa. Ao invés de falar, pega um copo de água para mim, pega, não sei o que, levanta você e faz, né? Não importa a sua idade, quanto mais você se movimentar dentro da sua casa, no seu trabalho, melhor para o seu ciclo natural da glicemia normal. Então, uma coisa que eu não faço com a minha mãe é poupar minha mãe de carregar peso. Não, minha mãe precisa carregar peso para que os músculos dela fiquem fortes. Ela tem que aprender a carregar o peso da forma correta. Né? Isso, inclusive, isso eu ensino até para os meus alunos dentro do curso do programa Glicemia Normal. Eu posso trazer esse conteúdo também para vocês aqui no gratuito. Mas vocês têm que aprender a fazer força dentro de casa e se manter ativo, se manter, né, nessa disposição aí para se movimentar, tá? Uma pessoa me perguntou assim, Gi, poxa, tudo que eu leio sobre pré-diabetes, reversão do pré-diabetes, fala que tem que emagrecer, mas eu já tô muito magro, já tô muito magra. Isso é muito comum acontecer, né, gente? E principalmente quem descobre o pré-diabetes e faz dieta com corte de carboidratos. E aí acaba perdendo peso e acha que tem que emagrecer mais. E na verdade a gente tem que manter a massa magra. Ó, a Israelita tá falando, aprendi com você de comer pão só pela manhã. Não é isso, tá, gente? Cuidado, porque depois vocês vão falar que o método da Gi não funciona. Não é comer pão só pela manhã. Você pode comer pão a qualquer hora do dia. Comi pão essa semana à noite também. Comi pizza, ontem eu comi esfirra. E não era massa integral, não, massa normal, tá? Só que o que acontece? Você não pode comer só pão. Não é comer pão só pela manhã. Mas você não deve comer só pão. Essa refeição que tem pão, independente do horário, ele precisa vir junto com outros alimentos que tenham mais proteína, fibra e gordura. Então, você vai comer um pão à noite, por exemplo, faz um pãozinho
pãozinho com salada e um ovo, uma carne, né? O que você preferir, queijo. Pode comer pão qualquer hora. Você não pode comer só pão. Eu não como açúcar, mas meu emocional é terrível. É pior o emocional do que você comer açúcar. Você não deve... Isso... E não... Ó, prestem atenção. Eu não estou dizendo que você pode e deve comer um monte de açúcar de qualquer jeito. Não é isso, gente. Tem um jeito certo de você manter o açúcar na sua rotina. Só que não adianta você cortar o açúcar e você não cuidar da sua vida como um todo. Porque não é só alimentação. É por isso que muitas vezes os cardápios de dietas não funcionam. Os cardápios de dieta acabam piorando a situação, porque eles te deixam mais ansiosa, mais preocupada. Não é para cortar açúcar. Não precisa cortar o açúcar. Precisa aprender a lidar com os pensamentos e com os hábitos diários. Hábitos de pensamento e hábitos de comportamento também. Olha só, Anália. Gi, tenho novidade. Fiz meu exame e deu 90. Muito bem. E 5 de insulina ou hemoglobina glicada? Bom, não importa. Tá muito bom. Se for um ou se for outro. Tô muito feliz. A ansiedade foi embora. Êêê! Estou pré-diabética. A médica passou glifage 500 e já estou com a dieta de nutricionista. Perdi 8 quilos em 3 meses. Gente, isso é péssimo. Péssimo. Infelizmente. Não precisaria tomar glifage para pré-diabetes. Eu conversaria com o médico, tipo, doutora, por que o glifage? Por quê? Tem mais alguma questão além do pré-diabetes? Não, é só por causa do pré-diabetes? Não precisa. Já estou com dieta de nutricionista. Dieta restritiva faz você perder massa magra. Perdi 8 quilos em 3 meses. Se você estava precisando realmente perder peso, tudo bem. Agora tem que fazer um trabalho de recuperação de massa muscular, tá? Mas não precisa fazer dieta restritiva. A Cida complementou. Tá bem complicada essas restrições todas. Eu faço caminhada e trabalho em casa. Gente, restrição é péssimo. Restrição é uma porta de entrada para os transtornos emocionais e transtornos alimentares também, como compulsão, anorexia, bulimia. Mas o que acontece? Quando eu falo, você precisa combinar o carboidrato com proteína. Essa pessoa que não está dentro do programa, ela fica desesperada e começa a comer demais gordura e proteína de origem animal. Não quer dizer que você não pode comer, mas você tem que ter equilíbrio. Assim como a gente tem que ter equilíbrio com o açúcar, a gente também tem que ter equilíbrio com as gorduras, com as proteínas. Não é para exagerar. Me perguntaram assim, Gi, mas o que é exagerar? Exagerar é você desrespeitar os sinais do seu corpo de fome e de saciedade. Quando você começa a comer, você precisa estar presente e atenta nos sinais que seu corpo te dá, de que, ok, já deu de comida, você não precisa comer mais. Normalmente a gente continua comendo mesmo sem estar mais com fome. A gente come por apetite, a gente come porque tá gostoso, a gente come para não jogar fora, a gente come porque a gente aprendeu que se não comer tudo agora, depois não vai ter mais. São crenças que foram sendo alimentadas na nossa mente que a gente continua fazendo ainda hoje, mas que não tem sentido mais. Na verdade, nunca teve, né? Isso daí é cultural, é uma coisa que a gente carrega dos nossos antepassados, esse medo da escassez, né? Nós viemos de uma geração de guerra, né? De pós-guerra, os nossos pais, os nossos avós, onde tinha realmente esse perigo da escassez, né? Tipo, se você não estocar, se você não guardar, se você não aproveitar agora, pode ser que depois não tenha mais. Então, os nossos antepassados, os nossos ancestrais que viviam na floresta também, eles saíam para caçar e aí eles tinham que comer tudo porque vai saber quando que eles iam conseguir caçar de novo, né? Então, isso era uma forma de preservação da espécie. Só que isso ainda está
gravado na nossa memória. A gente precisa reprogramar essa crença, porque hoje a gente tem uma disponibilidade absurda de comida. E a indústria alimentícia disponibiliza cada vez mais, né? Então tem que comprar, tem que comer, tem que comprar, tem que comer mais, né? Para poder comprar mais. A gente vive nessa sociedade dos excessos, né? E aí a gente fica com essa ânsia de comer mais e mais. Então, vai fazer um café da manhã, quem gosta de comer ovo no café da manhã, né? Falando do ovo aí, que é a dúvida da Lucimar. Faz 2 ovos. Quem aí come 2 ovos? Vai almoçar 2 ovos. Gente, é um ovo. Um ovo já tem a quantidade de energia que você precisa, principalmente se você não for comer só ovo, né? Você vai comer ovo com arroz, com feijão, com salada e fruta, né? Sei lá se come fruta no almoço ou não, mas, por exemplo. E aí, não, são 2 ovos. Vai fazer um omelete? 2 ovos. Vai fazer um ovo mexido? 2 ovos. Gente, é um ovo. Um ovo já tem a quantidade de colesterol que você precisa para um dia. Então, os excessos, gente, são os excessos, tá, Lucimara? Muito ovo aumenta o colesterol. Muita carne aumenta o colesterol. Muita manteiga aumenta o colesterol. Muito queijo gorduroso aumenta o colesterol, mas é muito. Se eu como muito, se na minha alimentação tem muito ovo, muito queijo, muita manteiga, né? Muito ovo, muito queijo, muita manteiga, muita carne, as chances de eu ter um colesterol alto são maiores. Então eu reduzo, eu não preciso cortar. Ah, então não posso comer ovo, não posso comer carne. Não, gente. Posso comer, mas eu diminuo a quantidade. Diminuo um pouquinho de ovo, diminuo um pouquinho da carne, diminuo um pouquinho da manteiga. Eu vou diminuindo e vou acompanhando os meus exames, né? A cada 6 meses, a cada ano. Ah, meu colesterol baixou de 290, foi para 230. Ok. Da próxima vez, diminuiu de 230 para 210. Ótimo, tá diminuindo, continua. Né? Mantenha a sua alimentação, faça atividade física, que o ovo não vai ser problema. A carne também não vai ser problema, desde que você tenha equilíbrio, prato colorido, bons hábitos, corpo ativo. Eu agora como meu pãozinho sempre à tarde com o meu chá de abacaxi com canela, israelita. O que é esse chá de abacaxi com canela? Me conta. Por que você tá tomando esse chá de abacaxi com canela? Só me conta, tá? Por quê? Meu esposo toma glifagem faz anos. Vera, precisava entender qual que é a situação dele, como é que estão os hábitos dele, porque pode ser que fazendo uma mudança efetiva de hábitos, né? E, gente, essa mudança de hábitos não é aquela mudança da água pro vinho que ninguém consegue fazer. É uma mudança suave, simples, gostosa, que a pessoa fala assim: nossa, eu nem percebi, nem me dei conta, e meus exames melhoraram. Né? É essa mudança que eu tô falando, tá, Vera? Que é possível, muito provavelmente, para o seu esposo também. E quem sabe até ter uma reversão aí do pré-diabetes, ou até uma remissão do diabetes e não precisar mais do glifagem, tá? Mas precisava entender aí qual que é a situação. Geralmente, quando a pessoa não é dependente de insulina, é possível ter remissão. Pão francês e café com açúcar pela manhã faz mal? Pré-diabetes e toma o glifage 500. Pão francês e café com açúcar. Se você só comer pão francês e tomar café com açúcar, é ruim, tá? E percebe que não é o glifage que vai resolver seu problema. Se você tomar glifage e continuar comendo só pão francês com café pela manhã, não vai resolver seu problema do pré-diabetes. Você pode evoluir para o diabetes, tá? Tem que melhorar esse café da manhã aí. Combinar o pão francês com outros alimentos. Ah lá, ó. A Ivoneide tá perguntando: chá de abacaxi com canela é bom para pré-diabetes? Gente, chá disso, chá daquilo, que vocês viram na internet aí, no videozinho da internet, falando que resolve o problema do pré-diabetes? Não, não. Chá de abacaxi com canela não reverte o pré-diabetes. Vocês ficam colocando a expectativa nesses chás milagrosos e não cuida do que tem que ser cuidado. Vocês têm que cuidar do prato de vocês. O prato colorido. Evitar
produtos muito industrializados. Evitar a bolacha isolada no meio da tarde, evitar o doce isolado no meio da tarde, evitar os exageros, evitar ficar sentado muito tempo, evitar fazer só caminhada, fazer exercícios de força, isso vocês precisam fazer. Não tomar chá de abacaxi com canela. Gi, mas eu gosto muito de chá de abacaxi com canela. Eu experimentei e adorei, tá tudo bem. Vai lá na tardezinha, pega o chazinho com canela. Gi, eu gosto muito de chá de abacaxi. Experimentei e adorei. Eu quero continuar tomando. Beleza, pega seu chazinho de abacaxi com canela, do jeito que você gosta. Gente, abacaxi é super saudável. A canela também, né? Mas sem exagero. Porque se vocês exagerarem, aquilo que vocês acreditam que vai ser remédio para vocês pode se tornar um problema na vida de vocês, tá? Então, você pega o chazinho de canela, então, que você gosta de abacaxi, à tarde, ou no horário que você quiser, de manhã, né? O horário que você preferir. E aí, come lá o seu pãozinho com queijo e o chá de canela de abacaxi, tá? Mas é uma xícara, gente. Uma xícara de chá, né? Isso chama xícara de chá. Uma xícara ali tem 120 ml, é suficiente. Só que o que as pessoas fazem? Elas fazem 1 litro de chá e toma aquilo o dia inteiro. Não precisa fazer isso. Não, vocês não devem fazer isso. Vocês devem cuidar do resto que está sendo deixado de lado. Eu sempre fiz atividades físicas, musculação e aeróbico todos os dias. Mais ou menos 50 minutos. Fiz exame, a glicemia deu 96 e a glicada 5,6. Será que estou exagerando nos exercícios? Não tem como eu falar, Silvânia, por quê? A gente precisava ver como é que tá a alimentação, como é que tá os seus hábitos de pensamento, se você anda muito ansiosa, muito acelerada, no resto do seu dia que você não tá fazendo exercício, tá? Não me... musculação era todos os dias. 50 minutos. Não me parece muito, não, tá? Mas a gente precisa entender como é que tá o resto, como é que tá a alimentação, como é que tá sono, como é que tá essa questão de ansiedade, estresse, tá tranquila, tá? Isso importa. Não tem como... Eu acho que você não tá exagerando no exercício, não. Acho, tá? Mas precisava ver o resto. Tem que olhar um conjunto. Nunca é uma coisa só. E aí que os nutricionistas, endócrinos, médicos e até educadores físicos erram, que colocam o foco só no açúcar, né? Ou colocam o foco só na caminhada, ou colocam o foco só, né, no cardápio de dieta. E, na verdade, é um conjunto de fatores que vão fazer o ciclo natural da glicemia normal funcionar. Esposo motorista de caminhão. Um pão com carne ou queijo ou presunto, uma fatia de cada. Uma fatia. Café com leite em pó, integral, líquido, açúcar só do café. Gente, tá meio confuso isso, Adriana, não vou conseguir. Batata doce, inhame. Parece ok, tá? Só que é difícil falar porque precisava entender o que vem antes, o que vem depois, né? Sono, ainda mais quem é motorista de caminhão, né? Que horas que dorme, se descansa, se faz atividade física, porque motorista de caminhão fica muito tempo sentado, tá? Então, não é uma coisa só. Por mais que eu estaria correndo o risco de errar se eu falar para você, tá ok o seu café da manhã. Daí a pessoa fala, beleza, então eu vou continuar tudo como tá. Né? E aí desenvolver o diabetes, tá? Mas assim, se eu fosse olhar isoladamente para a composição do café da manhã, tá ok, tá? Mas não é só o café da manhã que determina se a pessoa vai reverter o pré-diabetes ou não. Olha só, vou ler um pedacinho para vocês. Vejam algumas das informações, ela coloca entre aspas, né? Que geralmente são coisas aí que a gente navega na mídia e vê. E ideias que costumam dominar a mente das pessoas quando elas chegam ao nosso consultório para a primeira consulta. Olha o tipo de pensamento.
que não é legal, tá? Doces fazem mal. Quem já falou isso? Tô lendo aqui o livro que acabou de chegar, ó. E abri aleatoriamente. Não se deve comer após as 18 horas. Quem já ouviu essa? Deve-se consumir 0 grama de gordura. Deve-se evitar carboidratos. Essa eu ouvi ontem. Tem que evitar carboidrato. Se eu tomar café da manhã, vou comer mais ao longo do dia. Produtos lácteos fazem mal. Quem já ouviu essa também? Não se deve colocar sal em nada. Feijão engorda. Pão engorda. Quem já ouviu essa? Pão engorda. Olha, mesmo depois que são analisadas e refutadas, ou seja, né, comprovado que nada disso é verdade, essas ideias grudam que nem chiclete na consciência. Embora existam muitas provas em contrário, né, de que não é o doce que faz mal, que você pode comer gordura, que você pode comer após as 18, que você não precisa evitar os carboidratos, que você pode tomar café da manhã, que você pode tomar leite, que você pode colocar sal na comida, que feijão não engorda, que pão não engorda. Mesmo tendo provas disso, essas ideias, elas se enraizaram tão profundamente que às vezes é preciso anos e anos para se livrar delas e substituí-las pela realidade. As ideias em si podem ser muito prejudiciais e afetar o nosso comportamento. São chamadas de distorções cognitivas e batizamos a voz que repete essas distorções de policial alimentar. É como se ficasse um policialzinho ali, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Pão engorda, farinha engorda, leite faz mal. Gente, tá escrito aqui, eu não tirei isso da minha cabeça. Acabou de chegar o livro, vocês acompanharam junto comigo aqui, né? Então, a gente tem que rever tudo isso e entender que a gente não precisa dar voz para esse policial interno, né? Esse policial alimentar que fica ali falando, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, gente. Isso eu tô aqui pra gente acabar com isso também, tá? Tô aqui junto com a Evelyn e a Elise nesse papel de reverter essas falsas crenças para que vocês tenham mais saúde, para que vocês vivam mais e vivam melhor, tá bom? E quantas refeições devemos fazer no dia? Quantas você quiser, quantas você precisar, quantas o seu corpo pedir. Algumas pessoas fazem 4, algumas pessoas fazem 5, algumas pessoas fazem 6, algumas pessoas fazem 7. Eu faço 6 a 7 refeições por dia. Eu acordo, tomo café da manhã, depois eu faço um lanche, depois eu almoço, depois eu faço um lanche, depois eu janto e às vezes eu faço uma ceia. Tem dia que eu como alguma coisa logo ao acordar, faço atividade física, tomo café da manhã, faço um lanche da manhã, almoço, faço um lanche da tarde, janto e faço uma ceia. Tem dia que são 7. Tem dia que são 4. Final de semana, geralmente, que eu levanto um pouco mais tarde, eu tomo café da manhã, almoço, lanche da tarde e janto. Faço 4. Percebe que não existe uma regra? Por isso que cardápio de dieta não funciona, gente. Porque cada dia a gente tem um ritmo, a gente tem cada pessoa tem um estilo de vida. Cada dia é um dia. A gente tem que respeitar e aprender a reconhecer as necessidades aí do nosso corpo diariamente. Ah, filho, 14 anos, hemoglobina glicada 5,6. Muito comum as crianças, os adolescentes apresentarem glicemia alterada, mas nem por isso os pais precisam se desesperar e fazer com que a criança deixe de comer pão e doces, o que gosta, tá? Não precisa. O que o filho de 14 anos aí, da Deusinil, não sei se é assim que fala o seu nome, precisa de bons hábitos, né? E essa é um bom momento para reforçar bons hábitos de atividade física, ficar menos tempo sentado, se movimentar, comer colorido, fazer um prato mais variado, não ficar muitas horas sem comer, né? Dormir bem, descansar. E muito importante também nessa fase, reconhecer as coisas que gosta de fazer. Muitas vezes o adolescente ele se sente
direcionado demais, né? Principalmente a escola faz muito isso. Não tem que ser assim, aquela doutrinação. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o adolescente ele se perde das coisas que ele gosta. E isso pode torná-lo uma criança mais depressiva, mais frustrada, mais triste, que pode fazer com que tenha maus comportamentos. O que é mau comportamento? Não é coisa desrespeitosa, nada disso. Maus hábitos, né? De ficar muito tempo na tela, muito tempo sentado, comer mal, não comer, né? Não comer de forma adequada. Então, é isso que tem que ser cuidado. Não é cortar, tá bom? Não é cortar nada. Ai, muito preocupada, eu imagino. Mas, ó, respira, respira. Dá certo, tá? Com calma, vai ajustando a rotina do seu filho. Não coloque medo nas crianças com relação ao alimento. Não faça o seu filho ter medo do pão, não faça o seu filho ter medo do macarrão, ter medo dos doces. Não. Ensine seu filho a pensar e a respeitar o corpo dele. Ensine seu filho a identificar as coisas que ele gosta e fazer mais daquilo que ele gosta. Ensine o seu filho que ficar muito tempo sentado não é bom para a saúde e que ele pode escolher qual atividade ele vai fazer. Se ele vai andar de bicicleta, se ele vai jogar bola, se ele vai fazer um esporte, um outro tipo de esporte, se ele vai caminhar, se ele vai correr. E muito importante, nós somos o exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente falar para eles, faça isso, faça aquilo, se a gente não faz. Então, tem que começar pelos pais, tem que começar por nós em sermos exemplo para os nossos filhos de bons hábitos. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo grande. Obrigada, viu, pela participação de vocês.